Gênesis, capítulo de número 17, vamos ler versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extremamente. Então caiu Abrão em si, sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, esta é a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Não mais te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te tenho posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, como aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência depois de ti. Darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, que sacia a minha sede e me leva a viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, nós lemos esses versículos maravilhosos, uma história linda, porque essa história, no versículo 1, a Bíblia diz que quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Quando nós lemos o versículo 1, a primeira coisa que nós nos lembramos aqui, a primeira coisa que nós percebemos aqui, é que quando Deus diz a Abrão, ou quando a palavra diz quando Abrão tinha 99 anos de idade, 99 anos de idade, e aparece o Senhor. Deus tinha uma promessa na vida de Abrão. Deus tinha algo especial e específico para Abrão. E quando ele está com 99 anos de idade, a palavra de Deus diz que o Senhor aparece a ele. Quando eu leio essa parte do texto bíblico, dizendo que Abrão tinha 99 anos de idade, é o Senhor Deus dizendo para mim e para você, que se Deus tem uma promessa na sua vida, a sua idade não faz a diferença. Aquilo que você pode muitas vezes dizer assim: olha, Deus prometeu, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque promessa não tem idade, promessa não tem idade. Se Ele falou para você, ela vai te alcançar, não chegou ainda, está maturando, é porque Deus está fazendo algo sobremodo maravilhoso para a sua vida. Promessa não tem idade. A primeira coisa que nós percebemos aqui, quando Abrão tinha 99 anos de idade, quantas coisas se passavam no coração de Abrão? 24 anos de espera da promessa de Deus para a sua vida, e nada, mas ele com 99 anos, quem sabe alguns e-mails recebeu, quem sabe alguns WhatsApp da época ele recebeu, algumas pessoas lhe disseram algumas coisas, porém o Senhor é aquele que tem a última palavra. E a Bíblia diz que quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor. 99 anos de idade, velhinho. A Bíblia diz que apareceu-lhe o Senhor. O que o texto está dizendo? Que o Senhor não te abandona, que ainda que a promessa de Deus para a sua vida, para a sua história, para a sua família, não chegou ao tempo certo, o Senhor é aquele que não te abandona. A palavra diz: apareceu-lhe o Senhor. O Senhor é aquele que aparece para você, para dizer: filho, filha, eu continuo com a mesma promessa que eu tinha sobre a sua vida. A palavra diz: apareceu-lhe o Senhor. Enquanto as pessoas poderiam dizer para Abrão: ô Abrão, já foi o tempo. Abrão, desiste, para de sonhar. Abrão, deixa isso aí para outro tempo.
Porém, aquele que tem e é fiel à sua palavra, aparece a Abrão. Quando todas as pessoas parecem te abandonar, Deus é aquele que não te abandona. Deus é aquele que diz: filho, filha, eu estou aqui ao seu lado, eu estou aqui caminhando com você, eu estou aqui sonhando com você. Não desista, não pare de lutar, não pare, viva com ousadia. E a palavra diz: apareceu-lhe o Senhor e lhe disse. No momento da solidão, no momento onde os sonhos parecem que não vão acontecer, o Senhor é aquele que nos aparece. E quando Ele aparece, Ele sempre tem uma boa nova. Ele sempre tem uma palavra de esperança. Ele sempre tem algo que nasce em nosso coração para nos levar àquilo que Ele tem para a nossa vida e para a nossa história. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse. Ele sempre tem uma boa nova, e a sua boa nova é a que perdura, é a que prevalece, é a que permanece. Ah, pastor, mas estou passando por agruras, por momentos de tormenta, de problemas. Porém, a palavra de Deus é ela que te alinha, é ela que te alicerça, é ela que te leva a viver em ousadia, mesmo quando o seu barquinho da vida parece que vai virar. E a palavra de Deus diz que apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Já imaginou isso? Eu sou Deus Todo-Poderoso, ecoando para mim, para você essa noite do Espírito Santo, o Senhor dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo: não importa a sua dor, não importa o seu dilema, não importa o seu problema, não importa a sua necessidade, eu sou Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo: eu sou aquele que tem a última palavra sobre a sua vida. É Ele e nenhum outro. Não é a dor, não é a falta, muitas vezes, quem sabe, de dinheiro, ou um problema que parece que te joga com força contra a parede, e você diz: eu não sei o que fazer. Ele está dizendo: eu estou com você, eu apareci para você, estou no seu coração, e eu tenho a última palavra sobre a sua vida. E a última palavra é: eu sou Deus Todo-Poderoso. Às vezes nós esmorecemos porque esquecemos da voz que está dentro de nós, de um Pai de amor que nos ama, de um Pai de amor que não só nos ama, mas como tem também um propósito especial para cada um de nós. Cada um de nós. E essa noite Ele está ecoando, dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. O poder que você precisa está nele. Tudo que você anseia, Deus é aquele que tem para você preparado. E quando Ele fala com Abrão, Ele diz: olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Uau. Deus vem lembrar Abrão de quem Deus é. Deus vem lembrar Abrão do que Deus tem preparado para ele. E no meio da conversa, ou no início dessa conversa tão maravilhosa, o Senhor olha para Abrão e diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença é: cumpra minhas ordenanças. O que é que Deus tem falado ao seu coração? O que é que o Senhor tem falado a você através da sua palavra? O que é que o Senhor tem pedido a você para você fazer? O que é que o Senhor tem dito para você? Olha, lança-te sobre isso, porque eu estou com você. Ele está dizendo isso para Abrão. Ele está dizendo: anda na minha presença, cumpra as minhas ordenanças. O que eu falei para você desde o início ainda está de pé. Era isso que Deus estava dizendo a Abrão. O que eu disse para você lá num passado distante para você ainda continua de pé, Abrão.
que Deus falou para você há 10, 15 anos atrás, 20, 30, 40 anos atrás, continua de pé para a sua vida. Quem sabe você diz: pastor, eu sou jovem, pastor, eu sou adolescente. O que Deus falou para você há dias atrás continua de pé. Não importa o que você faça, o que você fale, ou até mesmo como você diga assim: ah, mas eu não posso, eu sou tão jovem. E ele convida Abraão dizendo, lembrando Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito. Ser perfeito. Quando você olha para essa frase, anda na minha presença e ser perfeito. Quando você lê esse ser perfeito é manifestar a vida de Deus a todos que estão à sua volta. Manifestar a vida de Deus através do seu testemunho, através do seu não desistir, através do seu dizer assim: o Senhor dos exércitos vai comigo, o Senhor Jesus está à minha frente, eu sou comprado, lavado por um alto preço que Ele pagou pela minha vida, e não é uma necessidade, uma dor, uma turbulência que me fará parar no caminho. Eu continuo, eu quero ser perfeito, eu quero manifestar a vida de Deus. Onde quer que eu chegue, onde quer que eu vá, eu quero manifestar a vida de Deus. E alguém pode dizer para você: não entre aí, porque aí está escuro, aí ninguém entra, todo mundo que entra aí anda para trás. Mas quando você tem uma palavra de Deus na sua vida, você entra e manifesta a vida de Deus ali, e as coisas mudam por causa de Deus na sua vida, por causa do chamado dele para você, por causa daquilo que ele já depositou em sua vida. E no versículo 2, a palavra de Deus vai dizer assim: firmarei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extremamente. Que maravilhoso é esse versículo 2. Deus vai dizer para mim e para você, através do seu Espírito: firmarei a minha aliança entre mim e ti. Deixe-me dizer uma coisa para você: não sou eu nem você, não é a nossa religiosidade que nos mantém de pé, mas sim a aliança de Deus comigo e com você. Aquilo que Ele tem para mim e para você é que nos mantém de pé. Quando você lê: firmarei a minha aliança entre mim e ti, nós estamos ouvindo Deus dizer assim: sou eu que te sustento na caminhada da vida, na sua história, sou eu que sustento você, sou eu que te guardo, sou eu que te levanto, sou eu que derramo algo novo sobre a sua vida, sou eu que sustento você. Quantas vezes a gente fica tentando, achando um jeito, procurando um jeito para fazer alguma coisa para impressionar a Deus, e Ele está dizendo assim: somente anda na minha presença e ser perfeito, porque sou eu que firmo a aliança que tenho contigo, sou eu que firmo a aliança entre nós dois. Um Deus maravilhoso, que escolheu nos amar, que, como diz João 3,16, amou o mundo de tal maneira que entregou, ou que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É todo, está eu, está você, sua família, aqueles que ainda não conheceram o Senhor lá da sua casa, ou seus familiares, eles estão nesse amor de Deus. E Deus está dizendo: a aliança que eu tenho contigo, a aliança que eu tenho contigo, o que eu tenho dito para você sobre sua família, o que eu tenho dito para você, sou eu que sustento, sou eu que sustento. O seu trabalho é andar na sua presença, é trilhar o caminho, dizendo: oh Senhor, obrigado, porque hoje é mais um dia, e eu sei que vai ter provação, mas muito obrigado, porque eu não vou entrar no dia sozinho. O Senhor já preparou o dia, o Senhor vai comigo durante esse dia. E porque a palavra de Deus diz no Salmo 139, o verso de número 13: todos os dias da minha vida
foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. E é isso que ele está pedindo. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto. Meu projeto sou eu que sustento, sobre a sua vida. E ele diz: firmarei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei. Uau. Já parou para pensar sobre isso? Quem sabe você pode olhar a sua voz e dizer assim: olha, só há necessidade aqui. Ou você pode olhar para dentro de você e dizer assim: olha, pastor, aqui só há necessidade. A presença de Deus está abundante, mas aqui há algo que tem uma necessidade. E aí você ouve o Senhor falando ao nosso coração, dizendo: olha, eu vou te multiplicar, eu vou aumentar, eu vou fazer além da medida que você tem posto no seu coração, além daquilo que você tem orado. Ele está dizendo: é muito além, é muito maior, é muito além daquilo que você tem orado, que você tem buscado. Quem sabe você tem dito ao Senhor: Senhor, obrigado, porque 5 já está bom. E Ele está dizendo: eu vou aumentar, eu vou aumentar. E você pode dizer assim: ah, glória a Deus, vai ser 10. Ele está dizendo: eu vou aumentar. Mas não só isso, Ele diz: e te multiplicarei extremamente. Ele está dizendo: eu vou aumentar o milagre que eu tenho na tua vida, eu vou aumentar algo sobre a sua história. Mas quando ele diz extremamente, ele está dizendo assim: olha, é um milagre que você não poderá explicar, que você não vai conseguir entrar nele sem dizer assim: meu Deus. Porque o que Deus tem para você, preparado para a sua vida, preparado para a sua história, preparado para a sua família, o que Ele tem para você é extremamente maior do que aquilo que você pode catalogar. Lembra o que Deus disse a Abrão: ô Abrão, sai da tua tenda, olha para os céus e tenta contar as estrelas. Se você conseguir contar as estrelas, assim será o tamanho da sua família, o tamanho dos seus. Mas Abrão não conseguiu contar. E o Senhor disse para ele: olha, incontáveis serão aqueles que sairão de ti. Sabe o que é isso? Quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem uma promessa, não importa a sua idade, não importa de onde você é, não importa quanto você tem, não importa se você estudou mais ou menos, não importa. Ele está dizendo: sou eu que sustento a promessa, sou eu que sustento a promessa, aumento a promessa e multiplico sobre a sua vida, multiplico sobre a sua história. Esse é o Deus que me chamou e te chamou, esse é o Deus que escolheu nos amar, dizendo sobre a nossa vida, sobre a nossa história. E o versículo 3, ele é tão maravilhoso, que a Bíblia vai dizer assim: então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo. Já imaginou isso? O versículo 3 é quando, na verdade, Abrão, ele cai em si. Porque se você ler o mesmo versículo no capítulo anterior, no capítulo 16, você vai ver que Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter Abrão habitado 10 anos na terra de Canaã. Canaã fez Abrão esquecer do plano de Deus. Canaã fez Abrão esquecer da promessa que Deus tinha para ele. Fez ele olhar para aquilo que era visível. Fez ele olhar para aquilo que era desejável à sua frente. Sarai, sua mulher, disse: olha, aí está a minha serva, ela é bonita, ela é fértil, e ela vai dar um filho, ela pode nos dar um filho, um herdeiro. A herança de Deus não vem da força.
A herança de Deus vem do milagre, a herança de Deus vem da promessa, a herança de Deus vem daquilo que Ele tem dito ao seu coração. Portanto, não se dobre diante das vozes do mundo, diante daquilo que a internet, os jornais, ou que você lê por aqui ou por ali. Não se dobre, mas se curve apenas diante dessa palavra de Deus para a sua vida. E então a palavra de Deus, o versículo 3 vai dizer que então caiu Abrão sobre o seu rosto. Abrão caiu em si, porque ele se lembrou que Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de jeitinho brasileiro. Deus não precisa que eu leve empurrando com a barriga. Deus não precisa de ajuda. O que Ele disse está falado e vai cumprir sobre a sua vida. E a palavra de Deus diz então que Deus falou com ele. E a resposta de Deus para Abrão, no versículo 4, ela é tão maravilhosa. Porque no versículo 4, a palavra de Deus diz que o Senhor fala a ele: quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. Duas coisas aqui. Primeiro, ele começa dizendo: quanto a mim. Ele está dizendo assim: ô Abrão, você tentou dar um jeitinho, você tentou dar uma aliviada, você tentou fazer com que o processo acontecesse antes daquilo que eu tinha planejado. E aí então Deus diz para ele: mas quanto a mim. Quando Deus diz quanto a mim, Deus está dizendo: eu não mudei de posição. O que eu tinha sobre a sua vida continua de pé. O que eu tinha sobre a sua história, sobre a sua família, a minha promessa continua de pé. Sabe o que é isso? O homem muitas vezes é infiel, mas Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não é como o homem. Deus, Ele é fiel. O que Ele falou está falado e liberado sobre a sua vida. Não há por que temer. Quem sabe Abraão estava pensando quando ele caiu em si e dizendo: meu Deus, o que é que eu fui fazer naquele dia? O que eu fiz? E Deus fala para ele assim: Abraão, descansa seu coração, porque quanto a mim, Deus está dizendo para ele: olha, Abrão, eu não mudei de posição sobre a sua vida. Eu não mudei de posição sobre a promessa que eu tinha para você. Eu não mudei, Abrão. E ele diz: quanto a mim, é esta a minha aliança. Sabe o que Deus está dizendo para Abrão? Abrão, quem sabe, podia dizer assim: Senhor, mas eu quebrei a aliança, eu quebrei o pacto que o Senhor tinha comigo. Senhor, olha o que eu fiz. Nasceu o Ismael, tive um problema, Senhor. E o Senhor pega Abrão e diz para ele assim: olha, quanto a mim, Abrão, esta é a minha aliança. Deus está dizendo assim: Abrão, a aliança contigo é minha. Sou eu que te escolheu, sou eu quem te chamou, e esta é a minha aliança contigo, Abrão. Ainda que você ache que ela se quebrou, ainda que você ache que ela possa ter desaparecido da sua vida, é esta a minha aliança. Deus está dizendo para Abraão: sou eu que firmo a promessa, sou eu que firmo o que eu falei para você. Não é a sua força, não é o seu jeito, não é a sua história, não é porque você faz isso ou aquilo, não é porque eu tenho algo sobre a sua vida. Quem sabe você entrou aqui essa noite, em alguma área da vida, pensando: Senhor, eu quebrei a aliança aquele dia. Senhor, hoje, quem sabe, eu falei algo, Senhor, e te entristeceu. E o Senhor está dizendo para você: a aliança é esta que eu tenho com você. É Ele quem tem. Ele continua te amando. Ele continua te esperando. Ele continua dizendo: há um passo a mais que você pode dar para viver o tempo novo na sua vida. E a palavra de Deus vai dizer que quanto a mim, é esta a minha aliança contigo. Serás pai
de muitas nações. Serás pai de muitas nações. Deus está dizendo assim: ó Abrão, você vai frutificar além dos seus limites. Abrão, é além dos seus limites. Porque não era um povo. Deus está dizendo: você será pai de muitas nações. Abraão não imaginou, Abraão não pensou que mais de 3.000 anos depois da sua história, um povo em Pissarras estaria adorando a Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Um povo no Brasil, um povo na Europa, um povo na Alemanha, um povo na China. Pai de muitas nações. Por quê? Porque foi fiel à promessa que Deus tinha para a sua vida. Porque foi fiel em ouvir a voz de Deus, mesmo ele errando, mesmo ele fazendo, colocando a carroça na frente dos bois. Deus disse para ele: ei, Abraão, quanto a mim, esta é a minha aliança contigo. E a palavra de Deus vai dizer no versículo de número 5: não te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de muitas nações te tenho posto. A promessa ainda não havia se cumprido. O que Deus tinha para Abraão ainda não havia acontecido. Mas agora, com 99 anos de idade, Deus aparece para Abraão para lembrá-lo daquilo que Deus tinha para a sua vida. E não só lembrá-lo, mas também para dizer para ele assim: a partir de hoje você não se chama mais Abrão, mas Abraão será o seu nome, porque de ti nascerá nações, de ti nascerão nações, de ti não nascerá apenas o Isaac, mas uma promessa que vai contagiar o mundo. Já imaginou isso sobre sua vida? Imaginou isso sobre você? Quando você olha o seu crachá da empresa, ou quando você olha aquilo que você faz na sociedade como empreendedor, e Deus está dizendo assim: isso aí é só um disfarce. O que está aí no seu crachá, ou no seu diploma, na sua formação, é só um disfarce para mim te usar, para mim te levantar e te levar aonde eu tenho planos, projetos e propósitos para acontecer. Seu trabalho é digno da graça de Deus que te chamou e te entregou esses dons e talentos. Para onde você estiver, lá o Senhor está usando você para que pessoas, famílias sejam conhecedoras do grande amor de Deus. E Ele vai dizer ainda: far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações e reis sairão de ti. Primeira coisa, quando você lê aqui, ele está dizendo: olha, eu far-te-ei frutificar sobremaneira. Às vezes a gente tenta de tantas maneiras fazer algo acontecer, é ou não é verdade? Às vezes a gente vai dando: se eu fazer assim, se eu mudar para cá, se eu ir para lá, se eu desse jeito, e aí o Senhor vem dizer assim: olha, far-te-ei frutificar sobremaneira. Quem te faz frutificar além da sua conta, quem te faz frutificar é o Senhor. Não é sua força, não é sua história, é o Senhor na sua história, é o Senhor da sua história que te faz frutificar além da medida que você possa imaginar. Far-te-ei frutificar, é Ele quem faz você ser árvore frutífera. Árvore frutífera é Ele quem faz você ser. Já imaginou que encontro maravilhoso hoje à noite? Deus está dizendo para mim e para você que a promessa dEle para a sua vida não parou, não cessou. E o que Ele tem para fazer, Ele vai fazer. Ainda que você diga: o gigante é muito grande, Ele está te dizendo essa noite: sou eu quem tenho a promessa. Sou eu quem tenho a promessa. Sou eu quem chamei você. Sou eu quem escolhi você para viver essa promessa.
E a palavra de Deus vai dizer: far-te-ei frutificar sobremaneira, de ti farei nações. Quando você ouve falar de nações, aqui também é etnias, pensamentos. Sabe aquelas pessoas que chegam perto de você, mas não falam a mesma linguagem de você? É um outro estilo de entender ou de falar. E ele está dizendo: olha, de ti sairão nações. Pessoas vão passar a falar a mesma língua que você, vão começar a falar o mesmo evangelho que você, vão conhecer Jesus Cristo, serão transformadas, mudadas, seus pensamentos serão iguais ao da palavra, por causa de você. A empresa que você trabalha: ah, pastor, lá ninguém é crente. Pois é, mas você está lá dizendo todos os dias: Deus é maior, Deus é maior. E por causa de você, sabe o que acontece? A bênção chega, floresce sobre aquele lugar, floresce sobre aquela empresa, por sua causa. E ele diz ainda no versículo de número 7: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações. Você pegou aí, irmão? Alguém pegou. Deus está dizendo assim: olha, meu projeto não termina em você. Meu projeto alcança a sua família. Meu projeto alcança seus filhos. Meu projeto alcança a sua posteridade. É isso que ele está dizendo. Meu projeto vai além da sua medida, além da sua intercessão, além da sua oração. O meu projeto é maior. Abraão não tinha Isaac, só tinha Ismael perdido. E Deus vem dizer para ele: olha, Abraão, ou Abraão agora, a minha promessa, ela vai alcançar a tua descendência. Alcançou Isaac, alcançou Esaú também. Alcançou. Melhor, Ismael. Alcançou Ismael também. A promessa de Deus sobre a sua vida, a promessa de Deus sobre a sua história, ela é tão maravilhosa, que você muitas vezes não consegue explicar o quanto do tamanho do amor de Deus sobre sua vida e sobre o seu coração. Não importa a sua família, não importa de onde você vem, se Ele te escolheu, e não tem palavra, não tem nada que tire você do cuidado de Deus sobre a sua vida. E para terminar, que as horas se vão, ele diz: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, como aliança perpétua. O que Deus tem para você dura para sempre. O que Deus tem para você é forever, é para sempre. O que Deus tem para você, o caminho sobremodo maravilhoso para a sua vida que Deus tem, é para sempre. Ele está dizendo: olha, será como aliança perpétua entre mim e ti. E o versículo de número 8, e a gente termina, ele diz: darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações. Darei a ti e a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Sabe o que é que Deus está dizendo? Todo lugar que você trilhou, todo lugar que você caminhou, todo lugar que você disse: Senhor, eu estou no deserto, Senhor, eu estou no deserto, não sei o que fazer. Ele está dizendo para você: eu vou dar esse deserto para você. Esse deserto que você viveu milagres, esse deserto será teu. Darei a ti e aos teus descendentes todos os lugares da sua peregrinação.
coração, por onde você já passou, quais foram os lugares que você pode dizer assim: meu Deus, esse lugar era ruim. Deus está dizendo: lá eu fui Deus na sua vida, lá eu trouxe milagre, e esse lugar eu estou dando a você e também à sua descendência. Você vai poder chegar lá e dizer: esse lugar pertence a Deus, esse lugar é de Deus. É como Caleb, quando ele chega para Josué e diz assim: olha, eu tinha 40 anos quando eu ouvi a promessa, e agora eu estou com 85. Me dá a promessa que Moisés falou para mim, porque eu tenho força para entrar nesse lugar. Eu tenho a força para entrar, para conquistar. E ele termina dizendo no versículo de número 8, é Deus quem está falando: darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Viu como Deus termina falando? Deus termina dizendo: e serei o seu Deus. Abraão está preocupado, mas Deus vem falar com ele com 99 anos de idade, e Deus vem dizendo para ele: olha, quanto a mim, é esta a minha aliança contigo. E Deus encerra dizendo para ele: ei Abraão, e serei o seu Deus. Essa noite Deus está dizendo para mim e para você: eu sou o seu Deus, eu sou o seu Deus. Quando ele diz e serei o seu Deus, ele está dizendo: eu sou tudo o que você precisa, eu sou tudo o que você necessita, eu sou tudo o que você precisa para viver, para empreender, para sonhar, para liberar. E serei o seu Deus. Eu queria que você nesse momento fechasse seus olhos em seu lugar. O Pai está aqui. O Pai está aqui. Ele saiu de casa com você, mesmo em seu, quem sabe, desespero, dizendo: a Deus, o que vai ser dessa área da minha vida? Ele está dizendo para você: filha, eu te amo. Filho, ainda está de pé a minha promessa. Ainda está de pé aquilo que eu disse para você. Essa noite Ele escolheu para dizer para você o quanto Ele tem depositado sobre sua vida. E Ele não espera nada em troca. Ele só quer que você ande na sua presença, cumpre aquilo que Ele te chamou para fazer, e que você viva o sobrenatural que Ele vai te levar a viver. Pai, nessa noite nós estamos na Tua presença. Ó Pai, como é bom estar na Tua presença, porque na Tua presença há abundância de alegria. Na Tua presença, Senhor, há lágrimas, Senhor, de alegria, porque o Teu cuidado com a nossa vida é sobremodo maravilhoso. Não temos palavras, nos faltam palavras para Te agradecer. Ó Senhor, aqui está a Tua igreja, aqui estão Teus filhos e filhas prostrados com o coração diante de Ti, dizendo: ó Senhor, olha para a minha vida, olha para a minha casa, olha para a minha família, olha para essa área da minha vida. Ó Senhor, e nós oramos agora em nome de Jesus, declarando que a Tua bênção poderosa, que a Tua provisão maravilhosa vem de encontro a esse querido, a essa querida, em nome de Jesus, essa noite. Ó Senhor, não apenas uma simples quarta-feira, mas um tempo em que o Senhor escolheu para que ele e ela vivam, Senhor, o sobrenatural que o Senhor tem liberado sobre sua casa, sobre sua família, sobre sua empresa, sobre sua vida espiritual, sobre sua vida emocional, sobre a sua vida financeira. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos essa noite e declaramos por terra toda palavra contrária, toda cadeia. Em nome de Jesus, desbaratamos nessa noite para dizer que o Senhor é o Deus dessa família, o Deus desse irmão, o Deus dessa irmã, o Deus daquela casa, o Deus daquela empresa, o Senhor daquela história é o Senhor. E nós entregamos a Ti nessa noite
o nosso coração, dizendo a Ti, Pai, muito obrigado. Senhor Jesus, muito obrigado. Amigo Espírito Santo, muito obrigado, porque nos encontraste essa noite para trazer alívio ao nosso coração e vida em novidade para o amanhã. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode